Bom, nesse filme a gente percebe que a necessidade da escrita da memória daquele povo, ele vem a partir de um problema externo, que é a chegada de uma possível enchente que vai inundar o povoado. Não, peraí, escuta! Para! Escuta, gente! Escuta aí, os homens disseram que só não inunda se for patrimônio, não é assim? Então eu já sei o que a gente tem que fazer. O que é que eu vou fazer? Até hoje ninguém escreveu também, porque não precisou. Mas então vamos nós mesmos hoje escrever a grande história do Vale de Javé. Vamos colocar no papel os enredos, gente. Desencavar da cabeça os acontecimentos de valor. Botar na escrita, fazer uma juntada de tudo que é importante para provar para as autoridades por que Javé tem que ter tombamento. Tá certo. História grande de valor que não falta aqui, né, minha gente? E é interessante no filme que a gente percebe algumas ênfases ao longo do filme, que essa história, quando os personagens falam que precisam contar, eles dão muita ênfase de que precisa ser uma história científica, precisa ser uma história verdadeira, né? E isso é um pouco uma brincadeira que o filme faz, ironizando esse tipo de história que é considerada, que é mais valorizada, que seria a história escrita, né? Científica, verdadeira, baseada em determinados parâmetros, né? E com documentos que provem tudo que está sendo dito. Só que tem uma coisa. Eles falaram lá que só tem validade esse trabalho se for assim, científico. Que coisa científica, Zaqueu? Científico como assim? Porque não pode ser essas pataquadas mentirosas que vocês inventam, essas patranhas duvidosas que vocês gostam de dizer e contar. No processo de organização dessa memória e a necessidade de escrita dela, você tem uma série de versões, né, dessa história que tem um substrato comum, mais ou menos parecido, né, e tem várias versões que diferenciam de acordo com os interesses de cada grupo. Então é interessante que a gente observa, de uma certa forma, uma representação de vários grupos da sociedade. O primeiro a ser entrevistado, ao falar, a gente já percebe que ele começa a falar instaurando uma história como se fosse oficial. Então ele narra a história do guerreiro que vai em busca de uma terra prometida para o seu povo. E a própria forma de narrar dele é uma forma heróica. Como o senhor já deve ter sabido, é quase certo que eu seja um descendente indireto daquele nobre chefe de guerra. Indalécio mergulhou naquele mar de bois, escolheu o boi mais bonito e mais gordo, matou e levou para matar a fome de nossa gente. Você tem também interesses pessoais dentro dessa construção da memória. A gente percebe isso nos personagens dos gêmeos, que contam uma história de como a mãe se relacionou com o marido e o cunhado, e aí não sabem direito a origem de um dos filhos. Enfim, aí você conta uma história, você não entende exatamente por que eles estão contando, o que isso tem a ver com a história do povoado, e depois a gente descobre que ele está dizendo isso para deixar documentado na história que ele é o herdeiro legítimo do pai e não o outro. Não tá certo o outro herdar metade das terras que meu pai deixou. Nosso pai! Então, cadê o seu registro? Peraí, gente, peraí. Isso não é história para entrar no livro. Basicamente, você tem essas diferentes versões de uma suposta mesma história. Mas o que eu acho interessante que o filme faz é que ele não está dizendo que existe uma única história verdadeira e que existem essas questões e essas brigas de memória dentro daquela comunidade, né? E dentro de outros lugares, na verdade, que seria um microcosmos. A trilha sonora do Narradores de Javé é assinada pelo Hélder Aragão, que na verdade é o codinome do DJ Dolores. O DJ Dolores, ele começa a aparecer na cena em Pernambuco, embora ele seja sergipano,
No final da década de 80, em 89, ele começa a produzir umas festas de vitrolagem, né, que elas começaram a acontecer nos puteiros, né, em Recife. É interessante a gente observar como até mesmo uma característica da música dele, essa junção de tanto dos ritmos regionais, né, quanto dos ritmos pop, né, da tecnologia, né, e mesmo o drum and bass. E o DJ Dolores, ele faz muito bem essa mescla.